Eu vou aqui narrar essa história que pode ajudar algumas pessoas, né? O título é A Cruz Cortada. Um certo moço foi convidado para fazer uma jornada para o paraíso. Só que, para chegar até o paraíso, ele deveria carregar uma cruz nas costas. Ele achou-a um pouco pesada, mas tudo bem, dava para carregar. Disseram para ele: olha, você vai por este caminho, reto e sempre subindo. Subindo e subindo até o topo. Nunca deixe a tua cruz no meio do caminho. Vá até o fim, carregando a tua cruz. E ele começou a sua jornada. A princípio, a cruz não o incomodava, mas conforme ele foi andando, seu ombro começou a doer. Ele foi trocando a cruz de lado, ora carregava no ombro direito, ora carregava no ombro esquerdo, porque seu ombro já estava machucando. Mas ele continuou carregando, parava um pouquinho e pensava: puxa, até quando eu vou ter que carregar esta cruz? Será que falta muito para eu chegar? Ele olhava para o topo e parecia muito distante. Ele teve a ideia de cortar um pedaço da cruz, porque ele dizia consigo mesmo: essa cruz é grande demais, ela não precisa ser deste tamanho. Então ele foi à ponta da cruz, cortou mais ou menos meio metro, colocou-a sobre os ombros e ela lhe pareceu mais leve. Ele exclamou: agora dá para carregar. E continuou prosseguindo o seu caminho até o topo. Depois de andar alguns quilômetros, a cruz lhe pareceu excessivamente pesada. Então ele disse: eu estou com as pernas doendo, os pés inchados e esta cruz é muito pesada. Se eu cortar mais um pedaço, vai ficar mais fácil de carregar. Então ele cortou mais um pedaço da cruz, colocou-a nos ombros e novamente foi carregando. Aquele moço foi notando que ela ficou mais leve, e com isso ele foi andando mais rápido do que as outras pessoas que também estavam carregando as suas cruzes intactas. Ninguém havia cortado sequer um pedaço, somente aquele moço. Ele se sentiu esperto, inteligente, sorria de satisfação consigo mesmo. Ele dizia: eu vou ser o primeiro a chegar. Mas andando alguns quilômetros acima, o corpo todo dolorido, cansado, com sede, ele pensou: esta cruz ainda está muito grande e eu não vou me atrasar. Eu vou cortar mais um bom pedaço desta cruz. E ele cortou mais um pedaço, diminuiu mais ainda a sua cruz. Percebendo que a cruz estava leve, colocou-a no ombro, foi carregando e foi passando na frente de todos que com dificuldade estavam carregando as suas cruzes. Aquele moço foi o primeiro a chegar. Ele ficou todo feliz, mas ele percebeu que o topo era o fim do caminho e que havia um rio, e do outro lado o caminho continuava. Ele ficou observando aquele precipício até que chegou um dos que carregavam a cruz. Esta pessoa pegou a sua cruz e, usando-a como uma ponte, colocou-a sobre o rio, de uma extremidade para outra, e foi andando por cima da cruz. Então ele percebeu que o comprimento da cruz havia sido calculado para que as pessoas, ao chegarem no final da caminhada, pudessem fazer a travessia. Tardiamente, ele percebeu que a sua cruz agora não servia para fazer a ponte, porque ele havia cortado-a várias vezes, diminuindo o seu tamanho. Os outros que foram chegando colocavam as suas cruzes sobre o precipício, faziam uma ponte e atravessavam por cima dela. Aquele jovem resolveu atravessar a si mesmo. Com a sua cruz reduzida, ele tentou fazer uma ponte e encontrou um lugar que era possível, na beiradinha. Então ele apoiou a sua cruz naquela beiradinha, acreditou que dava para atravessar, usá-la como uma ponte, e ao pisar sobre a cruz,
ela, que estava apoiada numa parte muito pequena do outro lado, rompeu-se com a rocha, despencou no rio e ele caiu junto, vindo a perder-se na correnteza do rio. Esta ilustração corresponde perfeitamente ao que o Senhor Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Existe uma cruz para ser carregada. É uma cruz que o próprio Senhor Jesus carregou. Ele não recusou, antes, ele suportou a cruz. Não reduziu um só pedaço dela. O Evangelho declara que aquela cruz não era feita de madeira, mas sim de pecados, e que Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades. O Senhor Jesus não tirou um só pedaço da cruz. Ele não recusou o pecado de uma só pessoa. Ele assumiu os pecados de toda a humanidade. Quando o Senhor Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, ele sabe o que está falando. A cruz não é para ser carregada de vez em quando, pois o próprio Senhor Jesus especificou: tome a cada dia. É todo dia. Não é uma vez por outra que você deve estar disposto a carregar a sua cruz. No final, você vai conseguir fazer a grande travessia que vai te conduzir para a vida eterna. Moral da história: nada nesta vida é por acaso. Muitas vezes queremos nos livrar da cruz que nos é dada, mas tudo tem um para quê e um porquê. Deus nunca nos manda algo que não possamos suportar. E se formos abreviar estes caminhos, certamente teremos problemas. Forte, né? É forte, cada um entende aquilo que precisa ser dito para nós. Então se aceite quem você é, aceite a família que você está inserido, aceite a cidade que você mora, o trabalho que você está. Quando você aceita, quando você inclui, quando você resolve, quando você internaliza que tudo isso é para o seu bem, o milagre começa a acontecer.